Queridos, nós estamos no Evangelho de Mateus, iniciando o capítulo 15. Mas antes, eu vou ler um salmo para os irmãos, antes de ler o texto de Mateus, do capítulo 15, que ganhou um colorido especial para mim nesses 2 últimos dias. É o Salmo 91. Eu quero ler para edificar seu coração, eu sei que você já está consolado por Deus, mas vamos ler esse salmo e seja ele o fundamento da nossa fé num momento como esse, amém? Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Deus, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, irmãos. Seja esse o fundamento da sua fé para esse tempo, em nome de Jesus. Agora sim, o nosso texto de Mateus, capítulo 15, verso 1. Diz: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honrai a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus.
hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado para fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhas e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas não o comer sem lavar as mãos. Isso não contamina o homem. Minha palavra hoje, meu tema é o perigo da hipocrisia. Queridos, a palavra hipocrisia em grego é hipócrisis. Desde a Grécia antiga, existem duas máscaras que representam o teatro. Você conhece, não é? Uma que sorri e uma que revela tristeza. Era a máscara que expressava a emoção do ator. Então, na Grécia antiga, o ator repetia as falas, mas não expressava a emoção, ele punha aquela máscara. Vocês entenderam? Então, para transmitir emoção, ele tinha que usar o hipócritas, a máscara, para saber se tratava de uma fala feliz, é aquela boquinha, não é? Ou triste, aquela boquinha assim para baixo. Então, ou uma comédia ou uma tragédia. E a palavra foi ganhando uma conotação de alguém que interpreta um papel, alguém que finge sentimentos, alguém que diz que tem virtudes, mas de fato não a possui. Então, o que quer dizer o hipócrita? A palavra hipócrita. O hipócrita, irmãos, é a pessoa que intencionalmente passa por aquilo que não é, que esconde as suas reais intenções por trás de uma máscara, de uma virtude simulada. Seu mundo exterior não bate com seu mundo interior. O hipócrita, ele tem, como costumo dizer, um discurso desprovido de vida. Seus lábios estão divorciados do seu coração. Ele diz uma coisa, sente outra. Ele diz uma coisa, faz outra. Ele fala uma coisa no seu discurso religioso, vive outra coisa na prática.
ele tem uma aparência de piedade, mas ele nega isso com a verdade que ele revela na vida, no dia a dia. Ele se apega a exterioridades com a mesma força que ele negligencia a sua interioridade, às vezes até para compensar. É um mecanismo de compensação de falta de conteúdo interior. Então ele precisa desse desempenho teatral para poder impressionar as pessoas e enganar as pessoas. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele revela alguns perigos que a hipocrisia pode nos fazer correr em nossa vida espiritual. Primeiro, a hipocrisia pode nos fazer correr o risco de coar moscas e engolir camelos. Irmãos, já ouviram essa expressão? Já? É de Jesus. Ele dizia que os religiosos coavam moscas e engoliam camelos. Jesus está em Genezaré, às margens do Mar da Galileia, quando chega uma delegação de Jerusalém, que era sede da conspiração contra ele, para observá-lo, com o propósito de desacreditá-lo diante do povo. Os religiosos chegam e ficam observando, para pegar alguma coisa. E nesse tempo de observação, eles viram alguns discípulos comerem sem lavar as mãos, deixando de cumprir uma lei cerimonial. E num tom de censura, eles perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem? O que era a tradição dos anciãos, irmãos? Era uma coleção de preceitos adicionados à lei de Moisés, que eles alegavam ter sido passados oralmente por Moisés para os anciãos de Israel. Não está escrito na lei lá, mas Moisés falou. Vai saber, né, irmãos? E esses escribas e fariseus eram os guardiões da tradição judaica. E como disse, eles viviam espreitando Jesus na tentativa de encontrar alguma heresia nele, com o propósito de acusá-lo, de tirá-lo de circulação. Então, eles eram, para os irmãos terem uma ideia, tão meticulosos, que se eles estivessem na praça e esbarrassem num gentil impuro, eles voltariam para casa e purificariam tudo. Era um fardo pesado que eles carregavam. Agora vamos entender uma coisa: esse comer sem lavar as mãos não tinha relação com higiene, como nós pensamos. Eram lavagens cerimoniais praticadas pelos judeus mais ortodoxos, eram regras impostas pelos anciãos, sem respaldo da palavra de Deus. Era uma lei de purificação criada por homens. Então, eles viviam escravos dessas cerimônias e tradições. Eles vêm e perguntam a Jesus: por que os seus discípulos não levam a sério a tradição dos anciãos? Essa era a censura. E aqui eles estão coando moscas. Porque Jesus responde com outra pergunta: e por que vocês não levam a sério os mandamentos de Deus? Aqui eles engolem camelos. Vamos entender? Amém? Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês, por causa das regras feitas por homens que ficavam em pé de igualdade com as Escrituras? Aí no verso 3,
Jesus exemplifica a realidade de que eles coavam mesmo mosca, quando davam importância a tradições humanas, às meticulosidades, às regras feitas por homens, e engoliam camelo, quando negligenciavam os princípios eternos da palavra de Deus, com a quebra do 5º mandamento, em nome de uma tradição chamada Corban. Eu vou explicar para os irmãos. Por exemplo, verso 4, Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar pai e mãe terá que ser executado. Aí no verso 5 diz: mas vocês driblam esse mandamento, alegando ser perfeitamente aceitável dizer ao pai ou à mãe: eu vou ofertar a Deus a ajuda financeira que eu deveria dar a vocês, por isso eu estou livre da obrigação de ajudar vocês. Irmãos, estão começando a entender? O voto Corban era um voto que se fazia com o sacerdote, mantenedor da tradição, para não precisar cumprir um princípio da palavra de Deus, cuidar dos pais. Então eles poderiam dizer: nós não podemos socorrê-los porque o que temos e o que vocês esperam de nós é oferta ao Senhor. Quando na realidade era um conluio que o ofertante fazia com o sacerdote, que devolvia ao ofertante parte do que ele ofertou, para desobrigá-lo a ajudar os pais. O filho avarento ia lá, fazia esse conluio com o sacerdote: fica tranquilo, vou devolver boa parte do que você está dando aqui, mas também você não precisa ajudar seus pais. Legalmente você está livre de ajudar os seus pais. Então, queridos, esse subterfúgio suscitou uma justa indignação em Jesus, porque sob uma aparência de piedade, eu estou ofertando no templo, eu estou ofertando a Deus, eles violavam um princípio da palavra de Deus. É isso que acontece com o hipócrita. Ele condena comportamentos de só menos importância, comer sem antes lavar as mãos, e negligencia princípios importantes da palavra de Deus. O legalismo faz isso. Gente muito meticulosa, gente muito legalista, se perde nas meticulosidades e perde de vista princípios importantes da palavra de Deus. Por isso que Jesus disse no verso 6, com isso, vocês estão anulando um princípio da palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Esse era o problema dos religiosos. Eles, em sua hipocrisia, colocavam as suas tradições acima da palavra de Deus. Eles eram cativos dessas coisas exteriores, essas leis cerimoniais, e descuidavam das coisas interiores. Por exemplo, amar os pais e por isso cuidar deles, deixando de lado a avareza, o egoísmo, a ingratidão. E vejam que diferença: os discípulos quebraram uma tradição humana, os religiosos transgrediram um mandamento de Deus. Queridos, as tradições não são negativas em si mesmas. Nem toda tradição é ruim. As tradições afirmam nossa identidade, nossas raízes, nossa cosmovisão, nosso estilo de vida. Elas fazem parte da vida, são transmitidas de geração em geração. Há elementos bons na tradição, numa cultura familiar, numa tradição de um país. O problema é quando essas tradições não coadunam com a palavra de Deus. Por isso que quem estuda missiologia aprende que há elementos neutros na cultura com os quais você pode se identificar.
Aliás, é uma estratégia de aproximação, é uma estratégia de evangelização, você chegar e identificar o elemento neutro numa cultura, a arquitetura deles, a comida deles, a forma como eles se vestem. Não há problema, não há problema. Porém, há elementos demoníacos numa cultura que precisam ser confrontados. E pode ser numa cultura familiar também. Vocês estão entendendo? Nós precisamos questionar à luz da palavra de Deus. Tudo fica relativizado à luz da palavra de Deus, porque não é a cultura que julga a palavra, isso é um princípio de interpretação, mas sempre a palavra que julga a cultura, é a palavra que julga a história, porque são princípios eternos que valem para todos os tempos e todos os lugares e todas as situações. Irmãos, estão entendendo? Então, usos e costumes vêm e vão, mas as escrituras permanecem para sempre. Por exemplo, as tradições sutilmente vão cristalizando na igreja, tornando-se verdadeiros paradigmas. E quando esses paradigmas são quebrados, nós nos sentimos incomodados. Por exemplo, a gente acha que o único lugar de culto é a igreja, não é, irmãos? No fundo, não é? Porque também achamos que a igreja é o prédio. Na 12 de setembro, 342. A igreja não é o prédio. São as pessoas. Estejam elas onde estiverem. Vejam que quando Deus deu orientação para representar a presença dele, não era o templo fixo, com endereço, CEP. Era tabernáculo, que se movia com o povo. Onde o povo estava, Deus estava com ele. E depois, fizeram o templo, ele falou, não habito em templo feito por mãos humanas. Aí Jesus veio e tabernaculou entre nós e esteve onde o povo estava. E não era mais no templo, não. Os irmãos estão entendendo? Isso é uma quebra de paradigma. E por que nós achamos que a igreja é o prédio e não as pessoas? É que a gente valoriza demais o local. É adoração geográfica. Onde é o lugar certo de adorar? Jesus fala, não é nem aqui, nem no Monte Gerizim, mas Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A questão não é geográfica, é disposição de coração. Então nós podemos cultuar em qualquer lugar. A vida é um culto. Nós podemos sacralizar todas as dimensões da vida. Enquanto você trabalha, você presta culto. Enquanto você socorre alguém, você está prestando culto. Enquanto você está cumprindo suas obrigações na família, você está prestando culto. A vida é um culto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não como se fosse aos homens, mas como se fosse a Deus. Tudo é culto, irmãos. Não existe essa questão de isso é secular, isso é sagrado. Isso é um vício nosso. Tudo é sagrado, seu tempo, seus recursos, sua família, seus filhos, sua profissão, aquilo que você faz para trazer o pão para casa, tudo é sagrado. Amém, queridos? Vocês entenderam? Amém? Aliás, como eu disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Outra coisa, a gente acha que somente os cleros, quando eu falo cleros, no nosso contexto, na Igreja Católica tem um sentido mais ampliado, mas no nosso, é quem fez seminário, foi ordenado, tem uma oportunidade eclesiástica, é pastor tempo integral, ou é pastor, é clero. É clero. A gente acha que somente os cleros podem ministrar, batizar, ensinar.
Se eu dissesse assim para os irmãos, cada pessoa que levar outra para Jesus, eu vou dar a oportunidade de batizá-la aqui, muitos vão se escandalizar. Por quê? Porque quem batiza é o pastor. Quer saber? Tudo que um pastor faz, uma ovelha pode fazer. Ministrar ceia, batizar, ungir, visitar, evangelizar, discipular, consolidar, pregar. Entenderam, irmãos? Tudo. Então, na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, não se reconhece essa distinção de cleros e leigos. Isso é um ranço católico. Na prática, como eu disse, todos podem ministrar, batizar, ensinar, aconselhar. A gente fica achando que só alguns, não é? Isso aqui é com a liderança. Então fica assim, o clero serve, o leigo é servido. A liderança serve, os demais são servidos. Depois, para transformar um auditório em discípulos, é um quiprocó. Porque na mentalidade, alguns poucos servem e a maioria é servida. É assim, não é, irmãos? Está errado. Cada membro tem uma função no corpo. Cada membro é responsável pelo espaço que ele tem no corpo de Cristo. Todos vocês têm pelo menos um dom. E se não tivesse um dom, teriam muitas habilidades, experiências para dar contribuição para a comunidade. Aí você serve e é servido. Você abençoa e é abençoado. Você cuida e é cuidado. Você dá e recebe. É essa a ideia, não é, irmãos? Estou falando de tradições, tá bem, amado? Nossas tradições. Não estou fugindo do assunto, não. É que eu tinha que fazer a aplicação da tradição. Então, o Novo Testamento não faz distinção. E aí, qual é o dia de culto? Domingo. Tem que ser domingo na igreja, ministrado pelo pastor. Aí está oficializado. Uma reunião espontânea debaixo de uma árvore. Pode até escandalizar. Isso não é igreja. Então, domingo é o dia do Senhor. E os demais são de quem? Veja que contradição de termos. E o que a gente faz? Nós não somos sabatistas, mas nós sabatizamos o domingo. Da segunda a segunda eu administro, mas o domingo é do Senhor. Bobagem, irmãos. Não há lugar, não há dia, não há clero, não há leigo. Diante de Deus, todos os dias são dias. Por isso que os irmãos da igreja primitiva reuniam todos os dias no templo e nas casas. Não estão entendendo? Eles quebravam esse paradigma. Esse paradigma que eu acabei de mencionar é do Antigo Testamento. No Novo Testamento você não enxerga nada disso. Irmãos, quem sabe a nossa dificuldade de sairmos das quatro paredes para alcançar o mundo perdido não se deve ao fato de que nós só concebemos esse lugar como lugar de culto e lugar de ministério. Tem que ser aqui o ministério. E a missão, que transcende a comunidade, como fica? E mais, quem sabe a nossa dificuldade em transformarmos, como eu disse há pouco, auditórios em discípulos de Jesus, não se deve a esse fato de fazermos essa distinção entre cleros e leigos. Os cleros, como eu disse, produzem, os leigos
consomem. Quem sabe nossa dificuldade em participarmos de pequenos grupos em célula se deve ao fato de concebermos que o melhor lugar para o culto é o templo, no domingo, ministrado pelo pastor. Quem sabe? Irmãos, percebem? Trata-se de tradições que acabam emperrando a missão da igreja. Irmãos, nós precisamos ser igreja todos os dias, em todos os lugares, com todos os membros. Amém, queridos? Como dizia, esqueci o nome dele, eu tenho um sonho, né? Martin Luther King, né? Dele era muito maior, mas o meu é cada membro da igreja ter, no mínimo, um ministério. E fazer falta quando faltar e quando sair de férias. Amém, queridos? Porque eu creio que essa é a vontade de Deus. Que não haja desperdício do potencial que Ele deu para a igreja, como talentos, dons e habilidades. E experiências também que você vai acumulando na sua vida cristã. Segundo lugar, então, primeiro lugar, o risco é coar mosca, engolir camelos, por causa da tradição. Segundo, a hipocrisia pode nos fazer aproximar de Deus com os lábios, mas com o coração distante. Eu gostei muito do louvor hoje. O povo está mais sensível. É porque a tribulação deixa a gente mais quebrantado, né, irmãos? Com dor a gente fica mais tão crente, né? Olha, quando você dá a entrada numa emergência do hospital, você fica tão fervoroso. Você ora até em línguas. Ontem a minha irmã caiu no quintal da minha irmãzinha lá, minha mãe. Tadinha, ela estava com tanta dor que ela começou a orar em línguas. Mas Deus deu um grande livramento para ela, foi maravilhoso. Ela tem 92 anos e só torceu o braço, já está em casa, mas teve que ir para o hospital. O SAMU teve que vir buscar, enquanto não chegou, ela ficou caída lá no quintal, porque não podia mexer. Então, mas eu percebi que ela ficou mais crente. Ela já é crente. E nós ali também ficamos mais crentes. E os bombeiros trabalhando aqui, eu só que, Senhor, em nome de Jesus. A hora que colocou na máquina assim, eu só ouvi a família assim, graças a Deus. Verso 7, ele diz, hipócritas, fingidos, falsos, vocês me honram com os lábios, dizem que me respeitam, mas seus corações estão longe de mim. É tudo encenação, um desempenho teatral. Tinha razão Isaías quando disse isso a respeito de vocês. Verso 9, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Os ensinamentos dessas regras tornam a adoração de vocês vã, inútil, sem sentido, como bem disse o profeta Isaías. Vocês ensinam leis humanas em lugar de leis de Deus, e em vão me adoram. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente ensina. Se realmente nós temos respaldo da palavra de Deus, ou se é legalismo da gente, que a gente recebe do outro e vai passando para frente. Isso é tradição, que pode se transformar num tradicionalismo. Sabe como é o tradicionalismo? O cara faz, não sabe nem por que faz. Eu sempre conto a ilustração daquele cara, do frentista de posto de gasolina, que tira o biquinho quando enche o seu pneu e ele põe um cuspezinho assim, e depois ele põe a tampinha, né? Aí chega alguém e fala, escuta, por que você põe esse cuspezinho aí? Ele falou, não sei, o cara que trabalhava aí põe. Então se fizer bolinha, você está frito.
vai murchar e não vai saber por quê. Isso é tradição. Você começa a repetir coisas e ensinar coisas que Deus não ensinou. Trazendo peso sobre as pessoas, acrescentando fardo sobre as pessoas. Jesus não é suficiente, tem que ser Jesus mais isso aqui, Jesus mais isso aqui, Jesus mais isso aqui. Irmãos, estão entendendo? E aí, como é que fica a adoração? O que disse ele aí? Que não bate. Alguém já disse, irmãos, que quando a gente canta louvando, a gente diz as maiores mentiras para Deus no que diz respeito ao nosso relacionamento. Eu tenho observado algumas músicas, eu até brinco com o Mateus, não vamos cantar isso não, gente. A música diz que a pessoa está preparada a morrer por Jesus. Está nada. Não vem no culto nem no dia do coronavírus. Vai estar preparada para morrer por Jesus? Imagina. Vamos parar de cantar essas coisas, irmãos. Vamos cantar uma coisa mais colada com a nossa realidade. Estou disposto a renunciar a algumas coisas por Ti, Senhor. Mas me dá graça para que eu possa estar mais liberto. Uma coisa mais, né? Mas tem uns louvores aí, irmãos, que eu vou contar. Eu sei que é fachada. Eu sei. Então, às vezes nosso ensino ou nossa vida, que não coaduna com aquilo que é princípio da palavra de Deus, nos faz aproximar de Deus de uma maneira hipócrita. E se a gente não vigia, irmãos, a gente cai numa religiosidade assim. Você vem ao culto de medo de não ser abençoado. Você louva a Deus, mas a sua mente está lá fora. Ou na semana, você diz coisas a Deus que não tem correspondência com o seu coração. Isso é inevitável, irmãos. Acontece. Mas a gente precisa fazer o exercício. Senhor, eu estou aqui hoje porque eu sou pastor. Eu viria se eu fosse um membro apenas? Tem que perguntar isso para Deus. É para cumprir tabela, Senhor? É uma autenticação religiosa? Ou de fato a minha alma tem sede de Ti, eu tenho essa necessidade? Aí você dá conta de que não tem, aí você ora a Deus. Senhor, me livra dessa frieza, dessa religiosidade, dessa hipocrisia. Irmãos, Jesus teve paciência com todo tipo de gente, menos com os hipócritas. Bom, você está entendendo? Então vamos seguir. Terceiro lugar, a hipocrisia pode nos levar a pensar equivocadamente que a impureza vem de fora, quando na realidade vem de dentro. Então a conversa que Jesus vinha tendo com os religiosos é ampliada para a multidão, com o propósito de desviar o foco da multidão do legalismo religioso deles, daquelas práticas de purificações deles, e desviar para o entendimento e prática da verdade de Deus. Por isso aqui no verso 11, ele usa essa ilustração. O que torna o ser humano impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca. Ou seja, não são os alimentos proibidos no cerimonial, ou comer sem lavar as mãos, que contamina, não, mas é o que você pensa, é o que você diz, é aquilo que está no seu coração. Então, queridos, esse princípio relativizava toda aquela espiritualidade de fachada, de exterioridades, de meticulosidade, de legalismo. Por quê? Porque ela afirma que a fonte última de contaminação é o coração e não a dieta alimentar.
Onde está o problema, irmãos? Aqui. Vamos entender? É o coração. E esse preceito de Jesus tem duas implicações. Primeira, que Jesus refuta a ideia de que o homem é produto do meio. Não é de fora que você vai ser contaminado, é aqui dentro. São ganchos internos que você tem e que o inimigo usa para te derrubar. Irmãos, estão entendendo? Ou seja, o mal não vem de fora, é de dentro. O mal não está no ambiente, mas no coração. Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, se equivocou ao ensinar que o homem é por natureza bom. Na medida que ele for ganhando esclarecimentos, ele vai melhorando como pessoa. Só que as tábuas éticas nunca foram tão aperfeiçoadas como esses últimos tempos, e o homem não melhorou. Irmãos, estão entendendo? Por quê? Porque Jesus revela que a maldade é inerente ao coração humano. Essa é a primeira coisa. Segunda, Jesus refuta a ideia de que o ritualismo externo pode nos tornar agradáveis aos olhos de Deus. Nada disso, irmãos. Por quê? Porque Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. Ele busca a verdade no íntimo. Por isso que a gente tem que sondar o coração. Pedro não entendeu. Pediu para Jesus explicar. Isso causou uma estranheza em Jesus. Aí no verso 15 diz: nem você compreendeu uma coisa tão simples? O que entra pela boca é digerido pelo estômago e logo é eliminado. No entanto, tudo que sai da boca, as palavras más, vem de um coração mau. E essas coisas é que tornam a pessoa impura. Então Jesus estava acabando com a paranoia da religião legalista e as suas listas intermináveis de isso pode, isso não pode, não toques nisso, não toques naquilo, como diz Paulo, isso não tem poder contra a sensualidade. O alimento desce para o estômago, é eliminado, mas o pecado sobe do coração e produz contaminação e morte. Os irmãos entenderam? Então os religiosos estavam enganados com relação à natureza do pecado. Santidade tem a ver mais com atitudes internas do que com ações externas. Os irmãos já perceberam como nós estamos muito mais preocupados com a nossa reputação diante das pessoas do que com a nossa integridade diante de Deus? Isso é hipocrisia, irmãos. Porque o que conta mesmo é a nossa integridade diante de Deus. A Deus ninguém engana. Amém? É isso que nos dá autoridade no mundo espiritual. Então eles pensavam que eram santos por praticarem ritos externos de purificação. Aí Jesus dá um exemplo. No verso 19, Jesus diz: do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Aí ele diz: são essas coisas que contaminam, mas não há contaminação espiritual em comer ou deixar de comer alguns alimentos, nem comer sem lavar as mãos. Isso não tem importância. O que Jesus está falando, irmãos? Os grandes males procedem do coração. Jesus aponta o coração como fonte dos sentimentos, das aspirações, dos pensamentos, das ações humanas. E essa fonte é também a fonte de toda contaminação espiritual.
Então Jesus não tinha ilusões sobre a natureza humana como alguns teólogos liberais e mestres humanistas têm hoje. O coração é o laboratório onde o pecado é processado. Dele pode emanar aquilo que de fato contamina o ser humano. A maldade do coração é que assassina as pessoas no íntimo. A cobiça, a lascívia do coração é que leva as pessoas ao adultério. A impureza do coração é que leva as pessoas à prostituição. O egoísmo, a desonestidade do coração é que leva as pessoas a lançar mão daquilo que não é delas. A rebelião do coração é que leva as pessoas a blasfemar contra Deus. A leviandade do coração, a ausência de senso de justiça no coração é que levam as pessoas a darem falsos testemunhos e mentir, prejudicando os outros. Os sentimentos destrutivos do coração é que tornam as palavras das pessoas com poder de morte. Há poder de vida e de morte. Como diz Provérbios. Então, irmãos, Jesus está contrastando a lei cerimonial com essa inclinação que temos para o mal. Ou porque temos o Espírito Santo em nós e não damos voz e vez a Ele, ou porque a pessoa não tem o Espírito Santo nela e não consegue vencer o pecado, porque a escrava do pecado é devedora à carne. Ou seja, o nascedouro do pecado está na interioridade de cada um de nós. Vocês estão entendendo? Amém? A manifestação exterior do pecado, que é o pecado comportamental, é antecedida pelo pecado motivacional. Aqui no coração. Então a pessoa mata porque já odiou no coração. Quem chega a ponto de transgredir o mandamento não matará, já matou no coração. Quem chega ao ponto de transgredir o mandamento não adulterarás é porque já alimentou no coração a cobiça por outra pessoa que não seu cônjuge. Já flertou, já deu ocasião ao inimigo. Quem chega ao divórcio no papel é porque já divorciou no coração endurecido, como disse o Senhor Jesus. Quem chega às raias da vingança é porque já não tem o espírito de perdão no coração. É o coração o problema, irmãos. Por isso a recomendação do sábio em Provérbios sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Vamos estar entendendo? O negócio está por aqui. Amém, queridos? Temos que alimentar o nosso coração. Temos que expurgar os sentimentos destrutivos do nosso coração. Temos que com frequência avaliar as motivações do nosso coração. Essa é uma forma de você buscar integridade diante de Deus. Deus, por que faço o que faço? Deus, por que valorizo o que eu valorizo? Deus, por que desejo o que eu desejo? E à luz da palavra você vai hierarquizando as coisas aqui dentro do coração. Amém, queridos? Como é que está seu coração? Tá bom, João? Seu coração tá bom? Mas todos nós, amados, precisamos sondar o nosso coração. Amém, queridos? E estarmos muito mais preocupados com a nossa integridade diante de Deus, a forma como Deus nos vê, do que com a nossa reputação diante das pessoas. Porque as pessoas a gente pode enganar. E decepcionar também, não é? Porque ninguém engana o tempo todo. Chega um dia, a casa cai. E quem sopra é Deus.
e Deus expõe o hipócrita à vergonha. E ele perde a credibilidade diante daqueles que ele enganou por muito tempo. Vamos entenderam? Já a integridade não. Perceba os irmãos que quando Jó estava passando por aquela luta, aquela tribulação tão intensa que os amigos, pseudos amigos vieram acusá-lo, ele se agarrou na sua integridade diante de Deus. Há momentos na nossa vida, irmãos, em que somos caluniados, que nós precisamos nos agarrar na nossa integridade diante de Deus e dizer: Deus sabe da minha motivação, Deus sabe do meu coração, Deus conhece a minha vida. Então, mais dia, menos dia, as pessoas vão dar conta de que estão sendo levianas comigo. Vamos estar entendendo? Agora, isso é integridade. Amém? O maior bem que o homem pode ter é integridade diante de Deus. Concluindo então essa palavra, queridos, a hipocrisia promove o auto-engano, e quem se deixa guiar pelo hipócrita acaba caindo no mesmo buraco. É o que disse Jesus, verso 12. Jesus, quando informado que os fariseus ficaram ofendidos, escandalizados com as suas afirmações, ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não tiver plantado será arrancada pela raiz. Então ele está dizendo que aquela religiosidade hipócrita era uma planta que Deus não plantou, por isso seria desarraigada pela verdade de Deus. Amém, queridos? Então aí ele diz no verso 13, não se preocupe com eles, porque são cegos guiando outros, e todos cairão numa vala, porque é isso que acontece quando um cego guia outro cego. Então eles seguiam aqueles rituais vazios e queriam que os outros fizessem a mesma coisa, mas com isso eles só conseguiam uma coisa: levar os demais para o mesmo buraco. Amém, queridos? Então nós temos que ter dois cuidados. O primeiro, de não deixar que a hipocrisia nos domine, em nome de Jesus. Ser sincero, honesto, transparente, verdadeiro diante de Deus. Eu não estou falando perfeito, né, irmãos? Não é nada disso. Mas se eu tenho meu erro, eu reconheço meu erro. Se eu tenho as minhas falhas, eu reconheço as minhas falhas. Se eu tenho muito que avançar e melhorar, eu reconheço isso e aceito isso como um desafio para a minha vida. Mas eu quero ser sincero. Não quero teatralizar a minha vida. Porque, irmãos, mais uma vez eu repito, a religiosidade é um perigo que a gente corre o tempo todo. E nós temos que avaliar isso todo dia na nossa vida. E dizer: eu não quero ser um religioso. Amém, queridos? O religioso não acrescenta nada para ninguém, ele mesmo não cresce em nada, é tudo um auto-engano. Um auto-engano. E segundo, não se deixar levar por hipócritas. Tem gente que se deixa conduzir por gente cuja vida não bate com o discurso. Com gente que vive de fachada. Com gente que não é íntegra diante de Deus. Então, cuidado com quem você anda. Amém, amados? Vamos nos aproximar e conviver e caminhar com aqueles que são sinceros, que têm uma vida cristã genuína, que amam de fato a Deus, que não estão aí para enganar, para interpretar um papel. Amém, queridos? Hoje, muitos que se dizem cristãos no mundo estão em descrédito em razão da incoerência da vida. Gandhi dizia:
aos pastores ingleses quando ele buscava a libertação da Índia: eu creio no Jesus que vocês pregam, mas não creio na vida que vocês levam, por causa do mau testemunho que aqueles imperialistas davam naquela nação. Irmãos, estão entendendo? Ele diz: eu concordo com o Salmo, com o Sermão do Monte, é maravilhoso, só que a prática de vocês negam tudo aquilo que é ensinado lá. Então vamos cuidar, irmãos, do nosso coração? Amém? Hoje é o recado de Jesus para você, especialmente num tempo em que você tem uma grande preocupação com contaminação, não é? Contaminação, tudo bem, isso é muito importante. São medidas de proteção, cabe aí o bom senso, amém, glória a Deus. Mas a outra contaminação, muito mais perigosa do que o coronavírus, é do coração. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê um bom coração, um coração quebrantado, um coração ensinável, um coração rendido ao Espírito Santo de Deus, para que seja produzido nele virtudes. Amém, amados? E o seu falar seja uma bênção, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo. Você quer se dominar, mas não consegue, né? Você fala: quando eu me vi falando, eu pensei: meu Deus, eu já prometi 1000 vezes para mim que não faria isso. Sabe por quê? Você quer vigiar a fala, mas não vigia o coração. É do coração que procedem as coisas. Amém? Oremos então. Senhor, se há um livramento que nós queremos do Senhor, é o da hipocrisia, é o da religiosidade, é o da vida cristã de fachada, é o do auto-engano. Nós não queremos nos perder em legalismos e meticulosidades que com mosca engole camelos. Queremos, ó Deus, auscultar nosso coração e permitir a sondagem do Senhor para ver o caminho mau, as sombras da nossa alma, as esquisitices dentro de nós, para que possamos confessar nossos pecados, purificar o nosso coração, nos render ao Espírito Santo, permitindo que Ele produza em nós o seu fruto, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade, enfim, Senhor, que Ele produza as virtudes de Cristo em nosso coração, para que, tendo um bom coração, Senhor, possamos também refletir isso na vida para fora, amando as pessoas, tendo palavras edificantes para falar. Ó Deus, então, em nome de Jesus, toca aqui dentro, Jesus, toca aqui dentro do nosso coração. Queremos, ó Deus, nos preocupar sim com a nossa integridade diante do Senhor, muito mais que com a nossa reputação diante dos homens, porque o que vale é isso. Porque o Senhor não vê a aparência, o Senhor não vê o desempenho teatral, a performance, o Senhor vê o coração. Que o Senhor encontre em nós um coração quebrantado, um coração inclinado ao Senhor, um coração inclinado e rendido ao Espírito Santo do Senhor, um coração, ó Deus, firmado na palavra do Senhor, um coração bombardeado com a palavra do Senhor, para que naturalmente dele saiam coisas boas, para a glória do teu nome. Abençoa a semana do teu povo. Mais uma vez eu peço, dá livramento a todo o seu povo, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com a sua vida, hoje e sempre. Amém. E tenha um restante de domingo abençoado e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.